Olha só, antes de continuar, deixa eu só ler esse comentário aqui da Eli. A Eli Flor, que sempre acompanha com a gente. Parabéns pela live, Edu. E olha, você só me deu um puxão de orelha. Eu pulei a introdução na primeira vez que li o Livro dos Espíritos e daí virou prática. Sempre pular essa introdução por achar que era mesmo do Evangelho. Tá vendo, pessoal? A gente não pode pular. Eu aprendi isso na faculdade só, pra gente não deve pular a introdução do livro, porque ali tem informação que a gente precisa antes da gente começar a leitura. Ah, que bom, então tá todo mundo conseguindo acompanhar, né? Então vamos lá. Pessoal, eu vou desativar de novo os comentários, tá? Só pra gente poder se concentrar, tá bom? E aí eu abro depois pra gente continuar. Vamos lá? Então, olha só, eu parei na parte que a gente estava dando um exemplo da eletricidade. Pessoal, a eletricidade naquele momento ali da codificação, ela estava sendo difundida, né? Era uma novidade, não eram todos que tinham, então era uma coisa que chamava atenção. E aí, será que a eletricidade modificada de alguma forma seria a causa daquele movimento ali dos objetos? Será que as mesas giravam porque tinha alguma coisa de eletricidade ali escondida, algum efeito, alguma coisa? Então chegou-se a se pensar isso. No filme Kardec a gente vê, né, ele vira a mesa, olha se tem alguma coisa por baixo, se tem algum fio, alguma coisa, se tem algo que explicasse aquele movimento ali, se fosse algo físico, puramente físico, né? E aí realmente ele vai investigar isso a fundo. E aí, pessoal, olha só, os ruídos insólitos, as pancadas, se não fossem efeito da dilatação da madeira ou outra causa natural, poderiam muito bem ser produzidos pela acumulação do fluido oculto. E aí se pensou, né, se era alguma coisa oculta, o fluido da eletricidade. Ele pergunta lá também, mas a eletricidade não produz os mais violentos ruídos? Então ficou essa dúvida aí para ele. No filme mostra um pouquinho disso, desse momento. Até aqui, né? Até esse momento aqui, pessoal, tudo poderia então entrar no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Então, até aquele momento ali não existia outra explicação. Era realmente físico, alguma coisa física. Alguma coisa ali está fazendo com que essas mesas se movimentem, essas pancadas, esses barulhos, esses ruídos, eles são realmente físicos até esse momento, né? E Kardec estava tentando ali entender onde que estava saindo. Seria fraude? Os fatos poderiam então ser negados? Tudo que estava acontecendo ali poderia então, não, isso não é verídico, isso é uma fraude? Então, muitos questionamentos ali foram brotando, né? Pessoal, e aí a gente vai então entrar no item 4, que Kardec vai aprofundar um pouquinho mais sobre a análise que ele estava fazendo dos fenômenos das mesas girantes. O que vai ser então esse momento? Se aquela movimentação, aqueles ruídos, aquelas pancadas fossem limitados só ao movimento dos objetos, né, eles estariam então no domínio das ciências físicas. Então seria puramente física. Então, estudando a física, eu conseguiria explicar aquilo. Só que não estava conseguindo chegar a nenhuma conclusão. Então não é puramente físico. Se não é puramente físico, então Kardec então cai a ficha, né? Não era somente uma força mecânica cega. E aí ele se pergunta: havia a intervenção de uma causa inteligente? Se não era físico, então alguma causa inteligente poderia estar por trás ali. Quando cai essa ficha, né, quando ele se questiona, poderia ser uma causa inteligente? No filme mostra também essa parte, esse momento que ele se questiona, pode ser algo inteligente, uma causa inteligente? Pessoal, quando ele coloca esse se, né, abre para ele um novo campo de observação. Então ele vai deixar de olhar lá debaixo da mesa para ver se tem alguma coisa, se tem algum fio, se tem alguma coisa solta, se é a eletricidade, que ele achava que talvez pudesse ser uma variação ali da eletricidade.
Então, quando ele se coloca essa possibilidade, pode ser uma causa inteligente, aí abre então todo um novo campo de observação. E aí ele vai olhar aquele fenômeno de um outro prisma, de um outro olhar, com outro olhar. Então ele não vai olhar mais aquilo ali de uma forma puramente física. Ah, a mesa se levanta, a mesa gira, a mesa faz barulho. Não, ele vai tentar entender então se há realmente essa causa inteligente. E aí ele vai se questionar: há uma força inteligente? Se existe essa força inteligente, qual é ela? Qual a sua natureza? Qual a sua origem? E aí ele vai... Se existe essa causa inteligente, essa força inteligente, mas da onde que vem? O que é isso? Isso provém da natureza? Que origem a gente pode atribuir a isso? Tava tudo muito oculto ali naquele momento, tava muito, né? E aí, pessoal, ele vai mostrar então a partir desse momento que ele vai explicar, na verdade, né, o fenômeno das mesas girantes no sentido de que ele foi se aprimorando, ele foi se modificando. Então, olha só, primeiro, né, logo no comecinho mesmo, as mesas se levantavam, se batia no chão, com um certo número de pancadas. E esse certo número de pancadas poderia podia responder sim ou não. Por exemplo, se fosse uma pancada era sim, se fosse duas pancadas, não. E aí ele foi observando que estava acontecendo isso. Depois as respostas começaram a ser desenvolvidas, ele foi questionando isso, né? As respostas ficaram mais desenvolvidas porque foram atribuídas ali letras do alfabeto. E aí ele perguntava, as questões eram colocadas e vinham as respostas. E nisso foram formulando palavras, frases, respondendo às questões que ele estava colocando ali, que estavam sendo propostas. E uma observação que ele faz aqui nesse momento, pessoal, é que a precisão das respostas aumentava o espanto de todos que estavam ali acompanhando os fenômenos. Então realmente estavam se deparando com algo novo, algo que até então não se tinham falado, né? Não se havia investigado, não se havia realmente se comprovado de alguma forma que aquilo poderia, né, acontecer. O ser misterioso que estava ali se comunicando, então, ele é interrogado sobre a sua natureza e ele declara, em algum momento ali, desses experimentos, que era um espírito, com nome e informações a seu respeito. Quer dizer, então era um ser, era um espírito que estava ali, se apresentava, se colocava como um ser, né, com nome, com informações sobre si. E aí, pessoal, isso vai surpreender, porque até então ninguém imaginou os espíritos como um meio de se explicar esses fenômenos. Eu acho que quando eu assisti essa série que eu falei para vocês, do Houdini, que era um grande mágico, ocultista da época, né? Ele fazia várias loucuras assim com relação à mágica mesmo, né? Os mistérios e tudo. Nesse momento, na série, mostra muito que as mesas girantes ali era como se fosse um divertimento. Ninguém dava bola assim, para saber o que era. Achava interessante, achava que era uma coisa de mágica e tudo. Mas aí desperta a atenção de Kardec. Mas isso é fraude? Isso é verdade? Isso não é? Vamos investigar isso? Vamos estudar isso? No filme mostra um pouquinho isso, né? Como eu já falei. E aí... ninguém nesse comecinho, como eu já disse, né, imaginou que pudesse ser uma causa inteligente. E aí, conforme foi aumentando, conforme foi se desenvolvendo os fenômenos, chegou-se então a essa informação. Era um espírito, era um ser imaterial, né, estava sem a matéria, mas que estava ali se comunicando, estava trazendo ali as informações. E o fato muito importante que a gente não pode deixar de reforçar, que estava ocorrendo em vários lugares ao mesmo tempo, né? Isso aí eu já falei lá no começo.
estava acontecendo nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos países ali próximos à França. Então não era uma coisa isolada, não era uma coisa assim, só acontece nesse lugar, com essa pessoa, com essa mesa. Não, espalhou-se os fenômenos para que realmente chamasse atenção, né? E aí logo em seguida, então, Kardec vai utilizar pela primeira vez, né? Quem é que intermedia esses fenômenos? Ele vai dar o nome de médium, medianeiro, aquele que está entre um lado e outro, médium mesmo. Ele vai utilizar a palavra médium. E aí ele vai explicar como uma pessoa dotada de uma força especial, olha só, força especial, e intermediam os espíritos e os homens. Então ele vai entender então o médium como aquele que possui uma força, né, como ele presenciou, né, pessoal, as psicografias, né, todo aquele movimento ali, ele colocou esse nome, eu achei interessante também, força especial. E aí, conforme o nosso conhecimento foi se desenvolvendo sobre a mediunidade, né, a gente vai realmente entendendo de uma forma mais natural até. E aí essa força especial, ela foi colocada mais no início, depois isso vai sendo suavizados aí pelas comunicações, pelos esclarecimentos que nós fomos tendo, então, do que é a mediunidade, do que é o trabalho do médium, enfim. Um outro fato que chama a atenção dele também é com relação que esses médiums, eles eram de todas as idades, ambos os sexos, todos os graus de desenvolvimento intelectual. Então, daquele mais intelectualizado, aquele menos. E a gente tem que se lembrar que nessa época aqui as desigualdades de conhecimento eram muito maiores do que hoje. Hoje ainda a gente tem, infelizmente, a gente ainda tem. Mas a gente está falando de uma época que era muito mais difícil alguém, por exemplo, com pequenas posses ou totalmente desprovido de recursos financeiros, que essa pessoa estudasse, por exemplo, tivesse acesso à informação, ao conhecimento, às escolas. Então, é uma época completamente diferente de hoje. Então, um fato que chama a atenção dele foi esse, um médium que talvez não tenha tido a oportunidade de se desenvolver intelectualmente, recebia as comunicações e executava ali o seu trabalho de forma que não houvesse prejuízo. Então, isso chamou a atenção dele também, essa variedade. Outro ponto também que é importante a gente lembrar, Kardec também menciona aqui, que a faculdade mediúnica se desenvolve pelo exercício. Então imaginem vocês, né? Kardec pega essa efervescência dos fenômenos, né? Das mensagens, das mesas girantes, das psicografias. E aí é um fato que ele percebe. Então, ao longo dos anos ali que ele foi observando, foi pesquisando, foi entrando em contato com médiuns de vários lugares. Os médiuns de outros países escreviam para ele, né, tentavam trocar informação com ele, sabiam que ele estava ainda em pesquisa e tentando entender tudo aquilo que estava sendo colocado. E aí ele percebe também que a faculdade mediúnica, conforme a pessoa se dedica, se prontifica, ela vai se desenvolvendo. Eu imagino que nesse começo, assim, uma imagem minha, assim, da minha cabeça, que o filme até alimentou um pouquinho, foi com relação à quantidade de não só dos fenômenos, das mesas girantes, mas a quantidade de médiums que estavam ali naquele momento. Claro que deve ter acontecido alguma dificuldade de Kardec para identificar essas mensagens, mas com o crivo dele, com o estudo, com a pesquisa, ele foi ali tirando o que não era, né? Ele foi tendo ali a orientação também, eu acredito que o acompanhamento da espiritualidade para afastar aquilo que não fazia parte, aquilo que não era verdadeiro, aquilo que não era condizente com a doutrina que estava nascendo naquele momento. E aí então ele percebe também isso, né, pessoal, que ao longo desse tempo que ele teve a oportunidade de estar à frente das pesquisas e da codificação em si, que o trabalho mediúnico, a faculdade mediúnica, na verdade, ela vai se desenvolvendo através da prática,
né? Quanto mais o médium estava ali se colocando à disposição, vinham as mensagens, vinham aquela contribuição realmente que ele estava precisando para organizar todo esse material e então vir a codificação espírita kardeciana mesmo. Então é um outro fato que ele observa e é importante a gente frisar. Pessoal, deixa eu dar uma olhadinha no horário. Eu vou avançar para o item 5, tá bom? Para a gente não ficar muito atrás. Pessoal, no item 5 aqui, Kardec vai se debruçar um pouquinho sobre a análise que ele fez dos médiums, do trabalho do médium. E é muito importante a gente também tocar nesse assunto, né? Porque hoje em dia a gente está aí com essa difusão toda, né? Da internet, enfim, de todas as facilidades que nós temos hoje. Mas isso não nos tira ainda a gente talvez estar sob falsas comunicações ou falsos trabalhos, enfim. Mas o que ele vai investigar aqui é o papel do médium nas respostas, né? O médium teria alguma participação nas respostas que ele estava ali questionando os espíritos e os espíritos respondendo através dos médiums. Será que teria alguma influência ali? O médium realmente estaria sendo... Como que a gente fala? Tem um termo que fala, vocês me desculpem agora. Será que essa comunicação teria uma qualidade mesmo admirável ou não? Então ele vai analisar um pouco isso. Ele vai analisar duas circunstâncias, então. A primeira, ele vai reparar, então, na mudança radical da escrita segundo o espírito que se manifesta. Então, ele vai entender ou ele vai perceber que cada espírito tem uma forma de se comunicar, né? Uma forma de escrita. E cada vez que o mesmo espírito retorna, a forma se reproduz. Então, aí seria também um indício da individualidade do espírito, né? Então, se é aquele espírito, ele tem aquela forma, aquela maneira de se comunicar. Um outro ponto que ele vai analisar também, uma outra circunstância, é a natureza das respostas que foram sendo dadas ali durante as comunicações. Então, olha só, por vezes notoriamente fora dos conhecimentos e algumas vezes da capacidade intelectual do médium, né? Então, ele vai reparar que existia essa diferença aí, não só da mudança da escrita, mas também do nível intelectual que a mensagem estava trazendo, que não era condizente com o nível intelectual do médium. E aí, logo após, ele vai então entrar nas características das comunicações. Então, ele analisou o médium, analisou se teria condição de ter alguma interferência, se eles estavam sendo autênticos ou não, né? Vamos jogar o termo certo. Se as comunicações estavam tendo autenticidade ou não. E aí depois ele vai focar na característica da comunicação. Então, ele analisou os médiums, depois ele vai então entrar na característica das comunicações. O que ele vai reparar? Ele vai reparar duas grandes diferenças. A primeira é que ele vai perceber que algumas comunicações são marcadas pela sabedoria, pela profundidade, pela oportunidade ali de pensamentos elevados, sublimes. O que é isso, então? Ele vai definir como uma inteligência superior, né? Que é marcada então pela moralidade. Então aquelas comunicações ali realmente profundas, que realmente trazem os pensamentos elevados e sublimes, são então oriundos de uma inteligência superior e tem como grande fundo ali como base a moralidade. E aí ele também vai perceber que existe o outro lado também, né, pessoal? O outro lado, e ele vai dizer então que existiam também as comunicações levianas, frívolas, superficiais, né? Triviais, que não
Sabe aquelas comunicações que não passava nenhuma informação importante, assim? Ou então às vezes era o próprio espírito comentando alguma coisa sobre a sua vida. Enfim, não era algo ali com um tom mais elevado. Ele vai reparar que tem essas duas diferenças, e então ele percebe então que não são a mesma fonte. Então, se existe esses dois contrastes, então elas não vêm da mesma fonte. Então, se existe uma diversidade de linguagem, existe uma diversidade de inteligência. Então, um explica o outro, vocês entendem? Então, se existe uma diversidade de linguagens, de formas de se comunicar, do conteúdo que está sendo comunicado, existe necessariamente, então, uma diversidade de inteligências no plano espiritual, no mundo espiritual. Então, acaba que é meio lógico, mas ele teve que passar pela pesquisa, pelo crivo ali, pela análise, para ele poder chegar a essas conclusões. Vamos avançar mais um pouquinho? Vamos lá para o item 6, que é o item que eu falei para vocês que eu acho que a gente ia conseguir fazer até o item 6 hoje, né? Então aí vamos fechar o item 6 e eu abro os comentários aqui para a gente conversar um pouquinho. No item 6, pessoal, para quem estiver aí seguindo o livro, vai ser muito interessante, porque ele vai aprofundar um pouco mais sobre os espíritos. O que é o espírito? Né? Quem são esses espíritos? Quem são essas inteligências? Ele vai trazer um pouco mais para a gente entender esse conceito, né? essa acepção, essa significação, o que ele encontrou como sendo espírito. O que é o espírito? E aí ele vai trazer alguns pontos. Primeira coisa, são os homens que viveram na Terra. Né? Ele vai perceber isso conforme as comunicações, conforme os relatos, os depoimentos que esses espíritos vão dando ao longo das comunicações. Esses espíritos constituem um mundo espiritual, quer dizer, eles se integram o mundo espiritual. A alma é um espírito encarnado, do qual o corpo não é senão um envoltório. Então, ao perceber o que é espírito, ele vai então entender, ele vai fechar aquele entendimento que a gente estava analisando mais cedo sobre o que é a alma. Então, olha só, a alma é um espírito encarnado, do qual o corpo é senão um envoltório. Então, aprofunda, ele refina um pouco mais o entendimento que ele já vinha trazendo sobre o que é a alma. E aí ele vai também aprofundar mais um pouquinho. Há no homem 3 coisas. Ele vai enumerar 3 coisas, 3 pontos. Primeira coisa: o corpo ou ser material parecido ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Então todos nós temos o princípio vital, né? Nós temos o fluido vital também. O corpo ou ser material parecido ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Ponto. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. A gente também consegue entender. Isso pertence ao homem, né? A alma ou ser material, espírito encarnado no corpo. E o terceiro ponto é o laço que une a alma ao corpo. Princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Pessoal, o laço que une a alma ao corpo. Princípio intermediário entre a matéria e o espírito. O que é isso que a gente está falando? Perispírito. Que nós vamos ter a oportunidade de estudar aí quando a gente estiver já avançando dentro do livro dos espíritos, tá bom? E aí ele vai entender também, nesse momento aqui, que o homem tem 2 naturezas. Ele tem a natureza pelo corpo e pela alma. O que é a natureza pelo corpo? Ele participa da natureza dos animais, dos quais ele também tem um instinto. Então ele tem a natureza física, corporal, né? Porque ele participa aqui do mundo material, participa da natureza dos animais e também possui o instinto mesmo. E a segunda natureza é a alma, pela alma. Por que pela alma, pessoal? Porque ele participa da natureza dos espíritos.
Então nós temos a natureza corporal, física, material, e temos também pela alma, que faz com que a gente integre então o mundo dos espíritos. Quando a gente retornar, né, quando a gente desencarnar, a gente vai retornar ao mundo dos espíritos, à natureza dos espíritos. Para quem ficou com dúvida aí o que é o perispírito, né? Lá nesse mesmo ponto ele vai trazer uma pequena definição. Eu vou dar uma olhadinha aqui rapidinho para quem estiver seguindo comigo aí, lá no meio do item 6, para quem estiver seguindo aí comigo. Ele vai dizer rapidinho sobre o perispírito. Em outro momento, pessoal, nós vamos aprofundar sobre isso. Tá bom? O perispírito até hoje ele é fruto de muitos estudos, de muita pesquisa, e eu acho que cada vez mais isso vai continuar. Ele vai dizer lá para nós que o laço ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que pode acidentalmente tornar-se visível e mesmo tangível, como ocorre no fenômeno das aparições. Então ele traz esse conhecimento do perispírito. Olha só, pessoal, já logo lá nessa análise introdutória do Livro dos Espíritos, ele já traz esse conhecimento do perispírito, né? Laço que une o corpo e o espírito. É uma espécie de envoltório semimaterial. A gente pode até lembrar depois, quando a gente for falar sobre o perispírito mais profundamente, que ele realmente nos possibilita estar encarnado no planeta Terra. Quer dizer, o nosso perispírito ele é compatível com o planeta Terra. Por isso nós estamos encarnados aqui. E nele também, pessoal, está as nossas informações. As informações sobre o nosso planejamento, as nossas experiências. Tudo está ali registrado no nosso perispírito. Tudo o que acontece com o nosso corpo físico, se a gente tem uma morte violenta, só fazendo parêntese aqui rapidinho, se a gente tem alguma morte violenta, alguma morte muito... Tudo isso que acontece com a gente fica registrado no nosso perispírito. E aí quando a gente desencarna, se a gente desencarna por um acidente ou por alguma coisa, a gente conserva essa impressão no nosso perispírito. E aí ele é tratado, muito lentamente ele é tratado no plano espiritual, dependendo de cada situação. Existem lesões que acontecem e aí ele é tratado, ele é restaurado, ele é reequilibrado para em um outro momento a gente ter uma outra experiência, né? E aí é importante a gente lembrar que ele é sempre compatível também com o planeta que a gente está encarnado. Depois a gente vai aprofundar nesse ponto, tá? Mas aqui Kardec traz esse conceito para a gente já ir começando a refletir, a pensar, para a hora que ele abordar lá na frente a gente não ter total desconhecimento. Beleza? E aí, pessoal, para a gente encerrar essa parte, Kardec vai trazer mais uma definição aqui do espírito para a gente poder ficar ainda um pouquinho mais claro do que é o espírito, né? Ele vai dizer que o espírito é um ser real, circunscrito, que em certos casos é apreciado pelos sentidos da visão, audição e tato. Quer dizer, nos casos que a gente realmente está encarnado, nos momentos que o espírito pode, então, tem condição de apreciar. Aliás, me desculpe, pessoal, aqui ele quer dizer no sentido de ele pode ser visto, ele pode ser escutado e pode ser tocado, né, conforme o perispírito ali colocou para nós. Então é um ser real, não é um ser imaginário, não é fruto da nossa imaginação, não é uma coisa real, uma coisa que existe, faz parte da natureza. Então é isso que ele vai tentando elucidar aqui ao longo desse ponto. Logo em seguida, ele vai começar a falar um pouquinho sobre a classe dos espíritos, os espíritos mais evoluídos, os espíritos inferiores. Ele vai tocar levemente nesse assunto. E aí eu não vou entrar, porque nós vamos acabar estudando isso com todos os detalhes, né, lá na questão número 100 do livro dos Espíritos, quando a gente chegar lá.
Eu acredito que... Não acredito não, tenho certeza que esse ano a gente consegue chegar na questão 100. Pelo planejamento que eu mais ou menos organizei. Eu não sei exatamente a época, mas a gente consegue falar ainda esse ano. E aí lá vai ser colocada a classe dos espíritos. Aí vai ser enumerado, vai ser classificado, vai ser realmente discorrido sobre cada classe. E aí a gente vai entender um pouquinho aí da vasta condição dos espíritos no plano espiritual. A gente vai conseguir entender um pouquinho mais. Pessoal, a explicação que eu preparei foi até aqui. Já está até no horário da nossa prece, mas eu já vou abrir os comentários para a gente poder... Voltei. Para a gente poder, se vocês quiserem comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, vou deixar aqui alguns pouquinhos minutinhos para a gente poder ter essa troca, que eu acho muito importante. E aí depois a gente faz a prece, tá bom? Tá aberto aí o espaço para quem quiser comentar, quem quiser trazer alguma contribuição. Vocês acharam difícil a introdução? Vocês leram antes? Vocês estão lendo agora? O que vocês acharam? Vocês acham que realmente faz sentido a gente entender o que Kardec vai aos poucos tentando mostrar pra gente já não cair direto lá? Algumas pessoas caem direto na pergunta e na resposta e às vezes não entende. E aí, por isso que é um pouquinho... às vezes, alguns, na verdade, acham difícil ler os livros espíritas. E não é difícil, pessoal. A gente tem que, né, tentar se preparar, tentar entender. Se a gente não entende alguma coisa, pega o dicionário. Enfim, ó, tem alguns comentários aqui já. A Maria do Carmo, maravilhoso. Vale 2019, adorei o estudo. Liquinha Barros, adorei. A Melinda tá perguntando o que é direct. Se alguém puder responder pra mim aí rapidinho, ensinar ela a me mandar um direct, eu agradeço bastante, tá, pessoal? Se alguém puder. A Carla também respondeu. A Graça Salles disse aqui: muito bom, ótimo incentivo para mim estudar cada vez mais. Isso mesmo. A Vale disse aqui: estava esperando esse momento. Que bom. A Valentina tá aí, estou adorando. Adorei a oportunidade de aprender. Maria do Carmo, foi muito bem explicado, Edu, obrigado. A Fran, muito interessante. A Joyce Abreu Rocha, foi bem esclarecedor. Eu mesmo, às vezes fico perdida, sem saber por onde começar a estudar a doutrina. Tá vendo? A gente junta aí, a gente vai conseguir avançar bastante. A Liquinha tá perguntando: o próximo estudo toda terça-feira, 8 horas da noite, tá bom? Eu vou soltando aí os temas com antecedência, a agenda do mês, né? E aí vocês se organizam. A Graça também explica muito bem, obrigado. Henrique Melo tá aí. Deixa eu ver aqui. Fran Oliveira também. Nazaré. A Ana Simon, foi muito bem suas explicações, são muito claras, Edu, obrigado. O Rafa tá perguntando aqui: poderia passar o restante dos princípios da doutrina espírita? Faltou mencionar os 10 últimos? Ou indicar onde eles estão em ordem? Lá no Livro dos Médiuns tem, se eu não me engano, é no primeiro capítulo. E deixa eu ver aqui, ele tá... Pessoal, eu anotei, deixa eu ver onde que eu anotei aqui, só um segundinho. Se eu não me engano, Rafa, tá lá no Livro dos Médiuns, tá? Logo no começo, naquela parte que Kardec orienta a gente quando a gente vai conversar com alguém que às vezes não acredita na doutrina espírita, não tem a crença espírita. Então, se eu não me engano, é lá. Se não tiver lá, depois eu olho direitinho e te passo. Tá bom? Você pode me cobrar por direct aí que eu te passo, tá bom? G. Reis, parabéns pela explicação. A Juliana também tá aí. O Fábio, cheguei no final, mas gostei do que vi. A Thaís, muito obrigada pela explicação, foi ótima. Opa, peraí. Deixa eu mexer o celular aqui. A Denise tá aí, ela disse aqui: é essencial esse estudo para melhor compreensão do Livro dos Espíritos, e você fez um estudo maravilhoso. Obrigado, viu, Denise, por sempre estar aí com a gente. A Carla, adorei. A Yasmin chegou no final, mas a primeira parte já tá lá disponível, tá? Já tá lá salvo para vocês.
A Michelle chegou no final, mas já tá lá disponível. Deixa eu ver aqui. A Fran tá ajudando aí a nossa amiga. Obrigado, viu Fran, pela dica aí. A Graça Salles disse aqui: Edu, sou aqui de Alagoas, cidade de Palmeira, dos Índios. A doutrina está cada vez mais crescendo aqui em nossa cidade. Olha que beleza. Que bom, fico muito feliz, viu? É isso aí, tem que expandir, né, cada vez mais, para mais pessoas. A Mari Tiburcio disse aqui para nós: maravilhosa sua explicação. Obrigado, Edu. Obrigado, Mari, pela presença de sempre. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. A Átila tá aí. Obrigada, Átila, pela presença. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Acho que só, né? Pessoal, então, nós paramos no item, na parte 6. Na semana que vem, eu vou continuar a partir do item 7. E aí eu vou continuar esse estudo, né? Eu até já avancei aqui, mas como o tempo hoje não vai dar, eu nem vou entrar no item 7. Mas leiam, se vocês puderem, leiam a introdução inteira, que a gente vai se preparar melhor para o dia 4, que está chegando. E aí a gente vai conseguir absorver melhor todo o conhecimento que Miramês traz para nós sobre o Livro dos Espíritos. Então, se vocês puderem ler, é muito bacana. Escreve, rabisca o livro, tá? Não tenham medo. Assim, escrevam, rabisco, puxa chave, escreve observação, coisas que vocês estão aprendendo pela primeira vez, sabe? Então, é assim que a gente aprende. Quando a gente chama atenção ali, rabisca, escreve, realmente é uma forma muito eficaz. Eu vou, então, a partir da semana que vem, a gente vai continuar. Eu espero finalizar na semana que vem, eu acho que vai dar tempo. E aí no dia 4 nós vamos começar então o Livro dos Espíritos por Miramês. E aí, pessoal, eu quero combinar com vocês o seguinte: quem não tiver o livro, que é esse aqui, deixa eu mostrar para vocês, o volume 1 e volume 2 é esse aqui, Filosofia Espírita, Médium João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, volume 1 e 2. São 2 volumes para cada livro, tá? Quem não tiver o livro, quem não tiver a oportunidade de comprar o livro, às vezes não acha o livro também, tem isso, né? Ele foi reeditado há pouco tempo, então talvez vocês consigam achar pela internet para comprar. Quem achar melhor utilizar o computador, tem um site que eu já até avisei para vocês, que possui essa coleção inteira, na íntegra. A própria editora que disponibilizou esse material aí de graça para quem quiser acessar. Então, por exemplo, dia 4 nós vamos começar lá, nós vamos fazer a questão 1, 2 e 3 do Livro dos Espíritos. Aí, pessoal, a dica que eu dou para vocês é o seguinte: abram o site, entrem lá na questão 1, 2 e 3, leia o comentário que Miramês faz sobre essa questão. Se vocês fizerem isso, vocês já vão estar estudando para a live. Ou então, se não der para ler antes, leia depois da live. Tá? Porque nós vamos... A nossa abordagem vai ser sobre o que Miramês toca, o assunto, o que ele comenta sobre a questão do Livro dos Espíritos, entendeu? O site é www.olivrodosespíritoscomentado.com. Tá bom? Se alguém puder digitar aí para mim, para todo mundo ver. Então, www.olivrodosespíritoscomentado.com. Minha amiga Alessandra acabou de entrar, quero mandar uma boa noite especial para ela. Seja muito bem-vinda ao nosso estudo. Já está disponível lá a primeira parte, para quem entrou agora. E semana que vem a gente vai continuar o estudo da introdução, então, a partir do item 7. Tá bom? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, me mande direct durante a live também. Se vocês quiserem ler antes e perguntar durante a live também, é interessante, porque aí todo mundo... Às vezes eu tenho uma dúvida e eu divido essa dúvida aqui na live, e aí serve para outra pessoa que às vezes teve a dúvida, mas não teve a iniciativa de perguntar. Ó, a Michele Rocha colocou aí para mim, a Yasmin também, a G Reis também. O Livro dos Espíritos Comentado.com. É um livro, uma coleção belíssima. Lá tem todo o Livro dos Espíritos comentado mesmo, tá? E aí vale a pena.
Pessoal, vamos nos preparar então para a nossa prece. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, a paciência em eu deixar os comentários desativados. eu gosto de deixar aberto, mas eu pensei, eu vou deixar fechados hoje só para a gente poder avançar rapidinho. Palavras consoladoras, boa noite, cheguei agora. Qual o dia da próxima live? Toda terça-feira, 8 horas da noite, horário de Brasília, tá bom? Se vocês puderem aí participar, vai ser muito bom. Pessoal, então eu acho que é isso. Se tiverem alguma dúvida, releiam o texto é muito bacana, traz muito conhecimento, a gente consegue entender como que Kardec foi ali investigando, foi trazendo o que ele sabia, foi pesquisando para a gente poder chegar de fato a essa codificação tão maravilhosa, tão iluminada, né, que a gente recebeu das mãos dele, né, e de toda a espiritualidade. Vamos nos preparar para a nossa prece então? Agora é aquele momento, pessoal, que eu quero, antes da gente começar, eu quero... Andréia Almerinda, me manda direct, tá bom? Pra gente conversar, se você puder. A Fran já te ensinou aí como é que manda, né? Então eu fico te aguardando. Pessoal, nesse momento agora da prece, é aquele momento que a gente vai procurar se concentrar nas palavras que estão sendo colocadas, a gente vai direcionar o nosso pensamento para quem a gente quer ajudar, para as nossas situações, para a nossa vida, para alguém que a gente quer ajudar, às vezes o nosso ambiente de trabalho, enfim. Aquele lugar, aquela situação, aquela pessoa que a gente quer ajudar, aquele familiar, aquele amigo, é o momento que a gente vai colocar a nossa mente, vai ser o endereço para onde a espiritualidade vai levar ajuda, tá bom? Então é muito importante a gente se concentrar para que a gente direcione bem para onde a ajuda vai chegar. É isso aí, Ale, fica aí para a prece. Vamos lá? Pessoal, vamos nos concentrar então. Vamos fechar os nossos olhos nesse instante. Vamos normalizando a nossa respiração, tranquilizando a nossa mente, o nosso corpo. Vamos buscar no nosso pensamento a imagem de Jesus, a imagem do nosso Mestre, aquela imagem que a gente mais se identifica, a imagem daquele ser amoroso, caridoso, que transitava entre todos, sem nenhuma diferença, sem nenhum preconceito, sem nenhum muro que o separasse de todos. Cada um de nós, nesse instante, vai construir essa imagem do Mestre da forma que se sentir mais à vontade, que se sentir mais pleno. Aquela imagem doce, aquela imagem forte de um ser tão iluminado que veio até nós, deixou ensinamentos tão preciosos, nos ensinou a orar a Deus, a entender a Deus como nosso Pai. Um ser que até hoje derrama amor, paz, equilíbrio a todos nós e a todo o nosso planeta Terra. Por isso, nesse instante, a imagem de Jesus dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, ela se expande, ela cresce,
ela toma todo o ambiente, ela irradia muita luz, muita proteção, muito equilíbrio. Ela trata as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas dificuldades. É uma luz tão poderosa, é uma luz tão revigorante, que ela tira todo o cansaço, toda a revolta. Ela trata o ambiente onde nós estamos agora, limpando esse ambiente de toda dor, de toda energia pesada, densa, negativa. É um movimento de limpeza que começa dentro de nós, dentro da nossa mente, e vai se expandindo, e vai ganhando espaço onde nós estamos, a nossa casa, vai aumentando, vai se espalhando para os vizinhos, para o quarteirão, para o bairro, para a cidade, para o nosso Brasil, que tanto necessita. Essa imagem tão poderosa que está dentro da nossa mente é a imagem que nos alimenta, é uma imagem que nos dá o alimento espiritual, é a imagem que reforça a nossa fé, nos mostra a esperança de dias melhores, é a imagem do amor puro, desse amor que irradia incessantemente bênçãos de oportunidade, bênçãos de saúde, bênçãos de equilíbrio para o corpo e para o espírito. Que possamos nunca nos esquecer que nós somos responsáveis por essa imagem, por esse fluxo constante de amor que nos é direcionado pelo Mestre. Por isso, sempre que estivermos nos momentos mais delicados, nos momentos de dor, nos momentos de desalento, nos momentos de tanta dificuldade, vamos parar um momento do nosso dia, do nosso tempo e mentalizar essa imagem de Jesus, essa imagem tão poderosa, essa imagem que faz uma limpeza, uma ionização de toda a negatividade das nossas vidas. E pedir sempre a Jesus a proteção, que a nossa fé se fortifique e que possamos enxergar o horizonte. E também nos lembrar sempre que as dores são transitórias, que toda e qualquer dificuldade, ela vai passar, ela já está passando. E outras situações, outras alegrias, outras superações estão a caminho. Por isso, vamos todos nós, na noite de hoje, também agradecer a oportunidade que tivemos do estudo, a oportunidade que tivemos de estarmos juntos, de estudarmos o início da doutrina espírita, as suas bases mais sólidas, que foram colocadas pelo servo fiel Allan Kardec, por todos os espíritos de luz, os espíritos superiores que participaram desse momento tão importante para a humanidade. Obrigado, Mestre, por nos propiciar esse estudo, por alimentar as nossas almas, por nos dar a chance de sermos melhores, de estarmos mais próximos de Ti, mais próximos de Deus, para que, de uma forma ou de outra, as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos instintos ainda inferiores sejam tratados, sejam diminuídos, sejam superados. Necessitamos a cada dia mais de superarmos a nós mesmos. O estudo espírita, a codificação espírita nos dá um norte, nos orienta, nos consola acima de tudo. Que possamos também levar esse alimento, esse pão espiritual tão importante que nós recebemos hoje e todos os dias para os nossos irmãos que sofrem, sejam dores físicas, sejam dores da alma, sejam dores que nem têm um nome. Mas sabemos, Mestre,
que Tu cuidarás de todos. Pedimos proteção para as nossas famílias, para os nossos amigos, para os nossos locais de trabalho, que toda negatividade seja dissipada, seja realmente tirada, seja diminuída, seja transformada em um ambiente de paz, de pacificação, um ambiente de muita luz. Pedimos a Ti e toda a espiritualidade amiga nesse instante que ampare os nossos irmãos em sofrimento, nas zonas de guerra, nas zonas de conflito, nas cadeias, nos hospitais, em todos os lugares onde há sofrimento, onde há dor, onde há fome, onde há miséria, onde há desolação. Cuide de todos eles, Mestre, assim como cuida de todos nós. Obrigado mais uma vez por essa luz que nos irradia, que nos propicia tanto amor, tanta sincronicidade, tanta paz. Que a Tua luz possa nos envolver nesse instante, proteger as nossas famílias, nossas casas, as nossas atividades dessa semana e que possamos na próxima semana estarmos juntos, reunidos, mais uma vez para aprender um pouco mais da Sua doutrina de amor, da Sua doutrina consoladora, da Sua doutrina de luz. Fique conosco, Mestre, hoje, agora e para todo sempre, e que assim seja. E que assim seja, que a luz de Jesus, a paz do Mestre envolva todos vocês, meus irmãos. Muito obrigado pela presença, Graziela, Henrique, Vanessa, muita gente entrou aí depois, Leandro, Giz, né? Muito obrigado, pessoal, pela presença, por essa mentalização. A Lê também está aí ainda. Um beijo. A todos vocês que participaram hoje, Ana Simon, Fran, toda essa turminha que está sempre aí, a Nilva também, João, a Mari Tiburcio também, a Ná, muito bom, a Denise também. Pessoal, muito obrigado pela presença, pela companhia. A Lucielena, minha amiga, também está aí. Cristiane, Maria do Carmo, todos vocês que sempre participam, muito obrigado. E fiquem atentos, na quinta-feira nós vamos realizar o sorteio dos ingressos para a transmissão online do evento Reconnection and Health 2020, tá bom? Não percam essa oportunidade, vai ser muito bacana. Um abraço para vocês, Michele Rocha, Joyce, Linamara, isso? Muito bom. G. Reis, Paiva. Pessoal, um abraço para vocês. A live vai ficar disponível aí por 24 horas e em breve nós vamos disponibilizá-las no YouTube, tá bom? Um abraço para o Renato, para o Henrique e fiquem com Jesus. Um abraço especial para todos vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço. Tchau, tchau.